Alan Franco como titular na partida contra o Veloclube. E aí, quando eu trago essa informação, eu tenho certeza que na sua cabeça aqui que pinta agora, Alan Franco ele é reserva. Mas eu fui entender melhor essa situação com algumas pessoas que estão lá no dia a dia, que acompanham os treinos, que têm um contato com o Zubeldia, e eu fui bem enfático. O Alan Franco hoje, ele é considerado um reserva do time do Zubeldia, porque nos últimos jogos, quando o time teve a equipe principal, o Alan Franco não esteve disponível. E aí a gente vai trazer bonitinho. Primeiro ponto, é importante trazer que existe um planejamento de minutagem para os atletas não se desgastarem. Esse planejamento eu já tenho falado para vocês, desde lá do início do Paulistão. Tenho falado há um bom tempo, contra o Guarani titular, contra o Corinthians titular, aí depois contra a Portuguesa reserva, depois titular contra o Santos, titular contra o Mirassol, reserva. Eu trouxe desde lá do início do Paulistão qual que seria esse planejamento. Quem acompanha aqui já sabe. Só que o que aconteceu? O Alan Franco acabou fugindo desse planejamento, que foi aquele confronto contra o Santos, que ele teve que ficar de fora por conta de uma sobrecarga. Existia um alto risco de contusão, então por isso que ele ficou de fora. E aí, como ele ficou de fora contra o Santos, o Zubeldia quis dar continuidade no time que enfrentou o Santos no confronto contra o Mirassol. Então, Alan Franco de fora novamente. E aí, por conta dessa desregulagem, que o Alan Franco acabou pintando, por exemplo, contra o Bragantino e deve pintar agora contra o Velo. Não consigo cravar ainda se ele vai estar contra o Palmeiras, é totalmente chutômetro, mas me garantiram que não, o Alan Franco é o melhor zagueiro hoje que o São Paulo tem, em termos técnicos. Então não faz sentido o Alan Franco ser reserva. Logo, nos ajustes de controle, de minutagem, ele vai voltar naturalmente ao time titular, tá? Então, contra o Veloclube ele será o titular. Ele não jogou contra a Inter de Limeira porque eram 48 horas depois do jogo contra o Bragantino que ele teve minutos, que ele precisava ter jogado para continuar com o ritmo. Então, por conta desse curto intervalo, ele não jogou contra a Inter de Limeira, e aí é provável, possível, repito, ainda é um chutômetro, ainda é uma probabilidade dele jogar contra o Velo. Se ele não tiver nenhuma contusão, nenhum desgaste, nem nada desse tipo, ele vai para campo contra o Palmeiras também numa normalidade, tá bom? Então o Alan Franco deve ser titular.